Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós faremos o cálculo do perímetro de um quadrilátero ABCD. Para isso, utilizaremos a fórmula da distância entre dois pontos do conteúdo de geometria analítica. No Google Planilhas, utilizaremos também uma aplicação para provar os valores obtidos e faremos uma outra abordagem para o cálculo do perímetro e, de brinde, vamos resolver também a área desse quadrilátero. Então, vem comigo! Inicialmente, nós precisamos entender o que é que significa a distância entre dois pontos em um sistema de coordenadas, né? Então, se você tem aqui o ponto A de coordenadas XA, YA, então, temos aqui o ponto A de coordenadas XA, YA, e o ponto B de coordenadas XB, YB, então, o primeiro passo é descobrir qual que são essas coordenadas, e aí para o cálculo da distância você usa essa relação que já foi anteriormente demonstrada, né? E é claro, essa relação ela vem de um teorema de Pitágoras, porque vocês devem estar observando aqui um triângulo retângulo, e aí basta você calcular aqui a altura, que é dada por YB menos YA, a base, que é dada por XB, XA, e o valor da distância entre A e B, na prática, é a hipotenusa. Então, se você fizer a hipotenusa de um triângulo retângulo, em que os catetos representam a distância entre as ordenadas e a base a distância entre as abscissas, é só jogar no teorema de Pitágoras, como vocês estão vendo aqui. E aí, essas três representações, eu acho que a mais inconveniente é a última, né? Porque você acaba tendo que estar escrevendo essa raiz bem grande, né? O tempo todo. E aí eu vou estar me atendo a utilizar o primeiro formato de representação da distância. Então, vamos lá para a questão. Então, ele quer que você determine aí o perímetro, né, do quadrilátero ABCD, só que para calcular esse perímetro eu preciso saber a medida de cada lado. Como a gente está aqui dentro de um sistema de coordenadas, a gente só vai conseguir descobrir a medida desse lado através da distância entre dois pontos. Então, para isso, nós precisamos descobrir as coordenadas de todos os pontos. Então, por exemplo, o ponto A, ele é de coordenada 3 para X e 3 para Y. Então, 3 e 3. O ponto B, aqui, ó, ponto B, a coordenada dele para X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E para Y, está aqui, ó, 2. Então, menos 4 e 2. O ponto C, nós temos aqui para X, menos 2. E para Y, está aqui, ó, também menos 2. E o ponto D, para fechar o polígono, 1, 2, 3, 4 para X. Então, ponto D, 4 para X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 para Y. Então, o nosso exercício agora será calcular essas quatro distâncias. Então, a primeira delas vai ser aqui a distância entre os pontos A e B. Então, para isso, eu vou pegar só as coordenadas de A e B. Então, para o nosso primeiro cálculo, né, já estão as duas coordenadas aí prontas, a fórmula também está pronta, né? Então, nós agora vamos só substituir. Distância entre A e B, x de B menos 4, x de A 3, y de B 2, menos y de A 3. Lembrando que eu coloquei xb menos xa, mas poderia ser xa menos xb também, ou ya menos yb, que daria exatamente a mesma coisa, porque a diferença de dois termos ao quadrado sempre gera um resultado positivo. Então, distância AB, menos 4 menos 3 menos 7, 2 menos 3 menos 1.
Isso é igual a 49 mais 1. Então, distância AB vai ser raiz quadrada de 50, que nós vamos obter aproximadamente 50 raiz quadrada 7,07. Então, esse é o valor que vem para cá, 7,07. Faremos agora a distância entre B e C. E aí vamos escrever aqui as coordenadas. Então, fazendo agora a substituição das coordenadas B e C, vamos ter menos 4, menos 2 para x de C, y de B, 2, menos 2, y de C. Então, distância BC vai ficar menos 4 mais 2, mais 2 mais 2. Distância BC, menos 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 4 mais 16, que é igual a 20. Logo, a distância BC será igual a raiz quadrada de 20, ou aproximadamente 4,47. Então, aqui no nosso quadrilátero, ele vai receber o 4,47. Faremos agora o cálculo da distância de C até D. Para isso, pegaremos as coordenadas de C e D já definidas. De posse das coordenadas C e D, faremos agora a distância. Então, distância CD, x de C menos 2, x de D 4, y de C menos 2, menos y de D menos 4. Então, distância CD, menos 2 com menos 4, menos 6. E menos por menos vai ficar mais. Então, 4 menos 2 dá 2. Menos 6 ao quadrado é 36, 2 ao quadrado é 4. Então, distância CD será a raiz quadrada de 40, que nós vamos obter aproximadamente 6,32. E aí vamos transferir esse valor para o nosso quadrilátero. Então, distância CD, 6,32. Finalmente, vamos calcular a distância de A até D, utilizando as suas coordenadas. Fazendo a substituição, vamos ter que distância AD, x de A 4, x de D 3, y de A menos 4, y de D 3. Então, distância AD, 4 menos 3 fica 1 ao quadrado, menos 4 com menos 3, menos 7 ao quadrado. Então, aqui fica 1, 7 ao quadrado é 49, a soma vai dar 50. Então, distância AD, raiz quadrada de 50, que será igual a aproximadamente 7,07. E aí vamos fechar essa medida no nosso quadrilátero. 7,07. Interessante observar, não é, que as medidas AB e AD são iguais, né? Então a gente poderia até pensar em um triângulo aí BAD isósceles, né? Caso a gente precisasse desenvolver algum outro tipo de cálculo, mas isso é só questão de observação. Na prática, a gente já tem condições de fechar a questão. Porque se a questão quer saber qual o perímetro do quadrilátero ABCD, que eu vou chamar de K, basta você simplesmente agora somar 7,07
4,47, 6,32 e 7,07, considerando que perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, finalizando aqui, 7,07, 4,47, 6,32 e 7,07. Então, 24,93 aproximadamente. 24,93 aproximadamente, matamos a questão. Então, assim, vocês observam que nós tivemos uma demora, não é, considerável, isso porque na edição aqui eu fiz alguns pulos no processo de escrita e de elaboração da resolução, mas é um negócio meio braçal, né, em que você utiliza sempre a mesma fórmula, porém com coordenadas diferentes. Então, para isso, eu queria sugerir a utilização de uma planilha, né, para que você apenas coloque as coordenadas e ele já gera a distância. Então, vamos conferir se bate aí os resultados que a gente obteve com a nossa representação da planilha, ok? Aí eu vou colocando as coordenadas e aí a gente vai conferindo os valores. Vamos lá. Então, está aqui a nossa planilha automatizada. Ela pede para que você coloque os pontos em questão, né, e as coordenadas. Então, analisando primeiro aqui a distância entre A e B. Vamos ver se as coordenadas conferem. Então, A, 3 e 3, B, menos 4 e 2. A, 3 e 3, B, menos 4 e 2. Então, percebe que ele já vai reorganizando aí a diferença das abscissas, que deu 40, ao quadrado, que deu 49, a diferença das ordenadas, que deu 1, e já gera o valor da distância entre A e B, 7,07. Está aqui, ó, 7,07. B e C, menos 4 e 2, menos 2 e menos 2. B e C, menos 4 e 2, menos 2 e menos 2. Então, a distância entre B e C, que interessa mais esse finalzinho aqui embaixo. Aqui vocês estão vendo que ele faz referência sempre a A e B na fórmula, mas entenda que eu só estou mudando os pontos, né? A fórmula é a mesma. E aí a gente obtém como fórmula da distância, como valor da distância, 4,47. Vamos conferir entre B e C? Então, está aqui, ó, 4,47. Entre C e D, menos 2 e menos 2, 4 e menos 4. C e D, menos 2 e menos 2, 4 e menos 4. Então, a distância está dando 6,32. Então, está aí, ó, conferindo, valor da distância, 6,32. E, finalmente, entre A e D. Então, entre A, que é 3 e 3, e D, que é 4 e menos 4. Então, vou mudar só o A aqui, 3 e 3. Aí a gente obtém 7,07, que inclusive a gente já até sabia que daria a mesma distância de A e B, ok? E aí, capturando só esse valor da distância, anota e soma tudo, né? Então, essa é a importância de você conseguir estruturar planilhas, né? Então, percebe aqui que eu faço, ó, a diferença do que me interessa ao quadrado, no outro a diferença do que me interessa ao quadrado, e ao final eu somo C10 com D10, ó, ou seja, aqui 1 mais 49, e uso o comando da planilha igual raiz para que ele tire a raiz quadrada. Legal? E aí agora nós vamos mostrar um outro procedimento para você descobrir a medida desse perímetro sem utilizar a fórmula da distância. Lembra que eu disse que no início, aqui nada mais é do que visualizar um triângulo retângulo, para fazer o Teorema de Pitágoras. Então, para isso, vamos lá no GeoGebra. Então, na minha questão, o que é que eu procurei fazer aqui no GeoGebra? Eu marquei os pontos A, B, C, D, coloquei exatamente na mesma questão, na mesma posição que a questão coloca, só que se vocês observarem, eu fiz aqui complementos de triângulos retângulos, né? De maneira que cada lado do meu polígono, do meu quadrilátero, representasse a hipotenusa desses triângulos retângulos.
E aí percebe que eu tenho aqui, ó, um primeiro triângulo retângulo cuja base é 1 e a altura é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 1 e 7. Para o caso do triângulo aqui vermelho, mesma coisa. A medida da hipotenusa é o lado que eu quero. E quais são os catetos? 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai dar o mesmo valor, inclusive a gente já até sabia, né? Para o terceiro triângulo, a medida da base é 2 unidades, tá aqui, ó, 1, 2, e a medida da altura, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 2 e 4. E, finalmente, aqui no amarelo, né, nós vamos ter aqui uma hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 2 e 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, veja que eu não precisaria ter que estar remetendo àquela fórmula da distância. Eu poderia me limitar simplesmente a calcular 4 hipotenusas de 4 triângulos retângulos de medidas de catetos diferentes, né? E aí você pode trabalhar de forma mais simples. Então, a ideia é você complementar a sua figura de maneira que você preencha aí os espaços vazios, né? Gerando triângulos retângulos. Então, vamos lá fazer esses cálculos para ver se bate. Então, aqui no verde, né? Essa base é 2 e a altura é 4. Então, vamos chamar de x, né? Então, x quadrado, 2 quadrado, 4 quadrado. Então, x quadrado é 4 mais 16, e aqui fica raiz quadrada de 20. No segundo triângulo, vamos chamar aqui de y, né? A altura é 1 e a base é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1 e 7. Então, y quadrado, 1 quadrado, 7 quadrado. E aí aqui fica 1 mais 49, y, raiz quadrada de 50. Aqui no terceiro triângulo, vamos chamar de z. Então, a base é 1, a altura é 7. Então, z quadrado, 1 quadrado, 7 quadrado. Z quadrado, 1 mais 49. Z, raiz quadrada de 50. Para fechar, vou fazer aqui de vermelho. Triângulo, altura 2, base 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica k quadrado, 2 quadrado, 6 quadrado, 4 mais 36, que é raiz quadrada de 40. Então, observa que nós descobrimos exatamente os mesmos resultados utilizando a fórmula da distância, inclusive de uma maneira bem mais simples, né? E aí agora é só calcular esses 4 valores, todos aproximadamente, e no final soma tudo, que aí nós vamos obter exatamente o mesmo resultado. Legal? Para finalizar aqui o nosso vídeo, vamos lá, vou passar aqui um brinde para vocês, uma situação além do que foi pedido, né? Que é o cálculo da área. Porque assim, quando a gente trabalha com a área, a gente está esperando ter uma figura padrão, né? Tipo retângulo, quadrado, triângulo, né? Mas no caso da nossa figura, é um quadrilátero que não é um quadrilátero especial. E aí com isso, e com esse esquema de complementar os triângulos que eu mostrei para vocês, a gente pode descobrir a área de uma forma mais simplificada. Vamos lá no GeoGebra? Então, aqui para calcular a área do nosso polígono ABCD dado, vocês observam que eu peguei aqui os triângulos, né, que a gente havia preenchido para o cálculo do perímetro, não é isso? E acrescentei aqui esse quadrilátero. Então, qual é a lógica? A lógica é que eu vou calcular a área dessa figura grandona, que é o FISP, né, ou G, que representa um retângulo de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos um retângulo 8 por 7. 7 vezes 8 é 56.
E aí, desse 56, nós vamos arrancando todas as partes que não nos interessam e vamos subtraindo desse 56. O que sobrar é a área do nosso quadrilátero em questão. Então, vamos primeiro calcular a área de cada figurinha dessa colorida. O nosso quadrado, né, ele é 2 por 2, então a área é 4. Confere. O nosso verde, a base é 2 e a altura é 4. 2 vezes 4, 8. Dividido por 2 dá 4. Então, essa área verde tem que dar 4. Confere. A vermelha, a altura é 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser 1 vezes 7, que é 7, dividido por 2, que é 3,5. Então, vermelho, a área tem que dar 3,5. Essa azul tem que ser 3,5 também, né? Porque a dimensão é igual à anterior vermelho. Então, 3,5. E a amarela, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2. 6 por 2 é 12, dividido por 2 dá 6. Então, a área amarela é 6. E aí, lembrando, 7 vezes 8, 56. A gente tem que tirar o 3,5, o 3,5, o 4, o 4 e o 6. O que sobrar é a resposta aqui de dentro. Então, vamos puxar a calculadora, né? Então, de 56, que é a área da figura total, original, vamos tirar 3,5, vamos tirar 3,5 de novo, vamos tirar 4, vamos tirar 4 e vamos tirar 6. O que sobra é 35, que é para ser a área desse quadrilátero ABCD que foi dado na pergunta. Vamos comprovar o que é que o GeoGebra diz? Estou esperando que dê 35, né? Fechou. Então, tá aí, ó, a área da figura, 35, calculada de uma maneira por complementação. É claro que a gente vai aprender uma outra maneira de calcular essa área, inclusive por geometria analítica, né? Só que fica um papo para um outro vídeo. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.